Madame Bovary, terceira parte, capítulo 1. Enquanto fazia o curso de Direito, o Sr. Léon frequentara bastante a Chaumière, onde obteve mesmo agradáveis sucessos junto com as alegres costureirinhas, que viam nele um ar distinto. Era o mais comportado dos estudantes. Usava os cabelos nem demasiadamente longos, nem demasiadamente curtos. Não gastava no primeiro dia do mês o dinheiro do trimestre e mantinha boas relações com seus professores. Quanto aos excessos, sempre os evitara, tanto por pusilanimidade quanto por delicadeza. Com frequência, quando ficava lendo no quarto, ou então sentado à noite embaixo das tilhas do Luxemburgo, deixava cair no chão o código e a lembrança de Emma voltava. Mas, pouco a pouco, esse sentimento enfraqueceu e outros desejos acumularam-se sobre ele, embora persistisse através dele, pois Léon não perdia toda a esperança, e havia para ele como uma promessa incerta que se balançava no futuro, assim como um fruto de ouro suspenso em alguma folhagem fantástica. Depois, revendo-a após 3 anos de ausência, sua paixão renasceu. Era preciso, pensava, resolver-se, enfim, a querer possuí-la. Aliás, sua timidez desaparecera em contato com as companhias alegres e ele voltava à província, desprezando tudo o que não calcava com sapatos envernizados o asfalto do boulevard. Ao lado de uma parisiense, coberta de rendas no salão de algum doutor ilustre, personagem condecorado e dono de carruagem, o pobre escrevente sem dúvida teria tremido como uma criança. Mas aqui em Rouen, no Porto, diante da mulher daquele médicozinho, sentia-se à vontade antecipadamente, certo de que iria deslumbrar-se. A confiança depende do ambiente em que se está. Não se fala no entressolho como no quarto andar. E a mulher rica parece ter ao seu redor, para defender a sua virtude, todas as suas notas de banco, como uma couraça no forro de seu corpete. Ao deixar na noite anterior o senhor e a senhora Bovary, Léon seguira-os de longe na rua. Depois, ao vê-los deter-se na Croix Rouge, girara nos calcanhares e passara a noite a meditar um plano. No dia seguinte, portanto, pelas 5 horas, entrou na cozinha da hospedaria com a garganta apertada, as faces pálidas e com aquela resolução dos poltrões que nada detém. O doutor não está, respondeu um criado. Aquilo pareceu-lhe de bom augúrio. Subiu. Ela não se mostrou perturbada com a sua presença. Pelo contrário, desculpou-se por ter se esquecido de dizer-lhe onde estavam hospedados. Eu adivinhei, replicou Léon. Como? Ele afirmou ter sido guiado para ela, ao acaso, por um instinto. Ela sorriu, e logo, para reparar sua tolice, Léon contou que passara a manhã a procurá-la sucessivamente em todos os hotéis da cidade. A senhora então decidiu ficar, acrescentou. Sim, disse ela, e fiz mal. Não devemos acostumar-nos a prazeres impraticáveis quando se tem ao redor 1000 exigências. Imagino. Ora, não, pois o senhor não é uma mulher. Mas os homens também tinham seus pesares, e a conversa enveredou
por algumas reflexões filosóficas. Emma falou longamente sobre a miséria das afeições terrestres e sobre o eterno isolamento em que o coração permanece enterrado. Para valorizar-se ou para imitar ingenuamente aquela melancolia que provocava a sua, o jovem declarou ter-se aborrecido prodigiosamente durante todo o período de seus estudos. As práticas processuais o irritavam, outras vocações o atraíam, e sua mãe não cessava de atormentá-lo em cada carta, pois cada qual explicitava cada vez mais pormenorizadamente os motivos de sua dor, cada um à medida que falava. Exaltava-se um pouco naquelas confidências progressivas, porém detinham-se às vezes diante da exposição completa de suas ideias e procuravam então imaginar uma frase que todavia pudesse traduzi-la. Ela não confessou sua paixão por outro. Ele não disse que a esquecera. Talvez ele não mais lembrasse suas ceias após os bailes com algumas mulheres fantasiadas de carregadores do porto. E ela, sem dúvida, não lembrava mais os encontros de outrora, quando corria pela manhã na relva em direção ao castelo de seu amante. O barulho da cidade mal chegava até eles, e o quarto parecia pequeno, apropriado para estreitar ainda mais a solidão em que se encontravam. Emma, com um penhoar de bombazina, apoiava o coque no encosto da velha poltrona. O papel amarelo da parede servia-lhe de fundo dourado, e sua cabeça descoberta repetia-se no espelho com a risca branca no meio e com a extremidade das orelhas aparecendo por baixo dos bandós. Mas desculpe-me, disse ela, que estou fazendo? Estou a aborrecê-lo com minhas eternas queixas. Não, nunca, nunca. Se soubesses, continuou ela, erguendo para o teto seus belos olhos, de onde rolava uma lágrima, tudo o que eu sonhara. E eu, então, sofri muito. Muitas vezes saía, ia embora, arrastava-me ao longo dos cais, atordoando-me com o barulho da multidão, sem poder banir a obsessão que me perseguia. No boulevard, na loja de um vendedor de estampas, uma gravura italiana representando uma musa. Está envolta numa túnica e olha à lua, com alguns miosotes nos cabelos soltos. Alguma coisa levava-me continuamente para lá. Fiquei diante dela horas inteiras. Depois, com voz trêmula, assemelhava-se um pouco com a senhora. A senhora Bovary virou a cabeça para que ele não visse o irresistível sorriso que sentia aflorar nos lábios. Frequentemente, continuou ele, escrevia-lhe cartas que rasgava em seguida. Ela não respondia. Ele continuou. Imaginava, às vezes, que o acaso a traria de volta. Pensei reconhecê-la em todas as esquinas e corri atrás de todos os fiacres em cuja portinhola flutuava um xale, um véu semelhante ao seu. Ela parecia determinada a deixá-lo falar sem interrompê-lo, cruzando os braços e abaixando o rosto. Observava a roseta de suas pantufas e, com intermitência, ia fazendo pequenos movimentos no cetim com os dedos dos pés. Entretanto, suspirou. O que há de mais lamentável, não é verdade, é arrastar, como eu, uma existência inútil. Se nossas dores pudessem ser úteis a alguém, consolar-nos-íamos com o pensamento do sacrifício. Ele pôs-se a elogiar
a virtude, o dever e as imolações silenciosas, pois tinha ele mesmo uma incrível necessidade de devotamento que não conseguia saciar. Gostaria muito, disse ela, de ser uma religiosa de hospital. Ai de mim, replicou ele, os homens não têm essas missões santas e não vejo em parte alguma um ofício, exceto talvez o de médico. Com um leve levantar de ombros, Emma interrompeu-o para queixar-se de sua doença, que quase a matara. Que pena! Ela não sofreria mais agora. Leon, em seguida, desejou a calma do túmulo e, mesmo uma noite, escrevera seu testamento pedindo que o enterrasse enrolado na bela manta orlada de veludo que ela lhe dera, pois era assim que desejariam morrer, procurando ambos o ideal sobre o qual ajustar no presente suas vidas passadas. Aliás, a palavra é um laminador que sempre alonga os sentimentos. Porém, diante da invenção da manta, ela perguntou: mas por quê? Por quê? Ele hesitava. Porque eu a amei muito. E, felicitando-se por ter transposto a dificuldade, Leon, com o canto dos olhos, espiou sua fisionomia. Foi como o céu quando uma ventania afasta as nuvens. A carga de pensamentos sombrios que o entristecia pareceu retirar-se de seus olhos azuis. Todo o seu rosto resplandeceu. Ele esperava. Enfim, ela respondeu: eu sempre desconfiei. Então, contaram-se mutuamente os pequenos acontecimentos daquela existência longínqua, cujos prazeres e melancolias acabavam de resumir numa única palavra. Ele lembrava a latada de clematite, os vestidos que ela usara, os móveis de seu quarto, toda a sua casa. E nossos pobres cactos, onde estão? O frio matou-os neste inverno. Ah, pensei neles, sabe? Revia-os frequentemente como outrora, quando, pelas manhãs de verão, o sol batia nas persianas e eu percebia seus braços nus que passavam por entre as flores. Pobre amigo, disse ela, estendendo-lhe a mão. Leon rapidamente colou nela seus lábios. Depois, após ter respirado profundamente, naquele tempo, a senhora era, para mim, não sei que força incompreensível que cativava minha vida. Uma vez, por exemplo, fui à sua casa, mas a senhora, sem dúvida, não estará lembrada. Sim, disse ela, continue. A senhora estava embaixo, na antecâmara, no último degrau. Usava mesmo um chapéu de pequenas flores azuis e, sem que me tivesse convidado, involuntariamente, acompanhei-a. A cada minuto, todavia, tinha maior consciência de minha tolice e continuava a caminhar ao seu lado, ousando segui-la claramente e não querendo deixá-la. Quando entrava numa loja, eu ficava na rua, olhava pela vidraça tirar as luvas e contar o troco no balcão. Em seguida, a senhora bateu à porta da senhora Tuvache. Ela foi aberta e eu fiquei como um idiota diante da grande porta pesada que se fechara sobre a senhora. A senhora Bovary, ao ouvi-lo, espantava-se de ser tão velha. Todas aquelas coisas que reapareciam parecia-lhe alargar sua existência. Eram como imensidões sentimentais às quais ela se reportava e dizia de vez em quando em voz baixa
e com a pálpebra semifechada. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Ouviram tocar 8 horas nos diferentes relógios do bairro Beauvoisine, cheio de internatos, de igrejas e de grandes palacetes abandonados. Não mais se falavam, mas sentiam, ao se olharem, um zumbido em suas cabeças, como se alguma coisa de sonoro tivesse escapado reciprocamente de suas pupilas fixas. Acabavam de juntar as mãos e o passado, o futuro, as reminiscências e os sonhos, tudo se confundia na doçura daquele êxtase. A noite adensava-se nos muros onde brilhavam ainda, meio perdidas na sombra, as fortes cores de 4 estampas representando a Torre de Nesle, tendo embaixo uma legenda em espanhol e em francês. Pela janela de guilhotina via-se uma faixa de céu negro entre telhados pontiagudos. Ela levantou-se para acender 2 velas sobre a cômoda. Depois foi sentar-se novamente. Pois bem, disse Léon. Pois bem, respondeu ela. E ele pensava em como reatar o diálogo interrompido quando ela lhe disse: como se explica que, até agora, ninguém me tenha expressado tais sentimentos? O escrevente exclamou que as naturezas ideais eram difíceis de compreender. Ele a amara ao primeiro olhar e desesperava-se ao pensar na felicidade que teriam tido se, por uma mercê do acaso, se tivessem encontrado mais cedo e se tivessem ligado um ao outro de maneira indissolúvel. Pensei nisso algumas vezes, replicou ela. Que sonho, murmurou Léon. E, tocando delicadamente o nebrum azul de seu longo cinto branco, acrescentou: quem nos impede então de recomeçar? Não, meu amigo, respondeu ela, sou velha demais. O senhor é jovem demais. Esqueça-me. Outras o amarão. O senhor as amará. Não como a senhora, exclamou ele. Como o senhor é criança. Vamos, sejamos sensatos. Eu o quero. Ela mostrou-lhe as impossibilidades daquele amor e que deveriam manter-se como outrora nos simples termos de uma amizade fraternal. Estaria falando sério? Sem dúvida, nem a própria Emma o sabia, totalmente ocupada com o encanto da sedução e com a necessidade de defender-se dela, e contemplando o jovem com um olhar enternecido, ela repelia docemente as tímidas carícias que suas mãos frementes tentavam fazer-lhe. Ah, perdão, disse ele, recuando, e Emma foi tomada de um vago terror diante daquela timidez mais perigosa para ela do que a ousadia de Rodolphe quando avançava com os braços abertos. Jamais um homem lhe parecera tão belo. Uma refinada candura desprendia-se de sua postura. Ele abaixava seus longos cílios finos e recurvos. Suas faces de epiderme suave enrubescia, pensava Emma, no desejo que sua pessoa lhe inspirava, e sentia uma invencível tentação de nelas encostar seus lábios. Então, inclinando-se em direção ao relógio, como se fosse olhar as horas. Como é tarde, meu Deus! Como conversamos! Ele compreendeu a alusão e procurou o chapéu. Esqueci até o espetáculo. O pobre Bovary deixou-me exatamente para isso.
o senhor Lormeaux, da rua Grand Pont, iria levar-me com sua mulher, e a oportunidade estava perdida, pois ela partiria no dia seguinte. Realmente, disse Leon. Sim, contudo, preciso vê-la ainda, replicou ele. Precisava dizer-lhe o quê? Uma coisa grave, séria. Ora, não. Aliás, a senhora não partirá. É impossível. Se a senhora soubesse, escute-me. Então, não me compreendeu? Então não adivinhou? No entanto, o senhor fala bem, disse Emma. Ah, brincadeiras. Chega, chega. Por piedade, faça com que eu a reveja uma vez, uma só. Pois bem, ela deteve-se depois, como se tivesse pensado melhor. Oh, aqui não. Onde quiser. Deseja... Ela pareceu refletir e, com um tom breve, amanhã às 11 horas na catedral. Estarei lá, exclamou ele, agarrando-lhe as mãos, que ela retirou. E como estavam ambos de pé, e ele atrás dela, tendo Emma baixado a cabeça, ele inclinou-se e beijou-a longamente na nuca. Mas o senhor está louco, ó, o senhor está louco, dizia ela com risadinhas sonoras, enquanto os beijos se multiplicavam. Então, avançando a cabeça por cima de seu ombro, ele pareceu procurar o consentimento de seus olhos. Eles caíram sobre ele cheios de majestade glacial. Leon deu 3 passos para trás para sair. Permaneceu na soleira da porta. Depois cochichou com voz trêmula. Até amanhã. Ela respondeu com um sinal de cabeça e desapareceu como um pássaro na peça ao lado. À noite, Emma redigiu ao escrevente uma interminável carta em que desistia do encontro. Tudo agora estava acabado. Para a própria felicidade de ambos, não deviam mais encontrar-se. Porém, quando fechou a carta, como não sabia o endereço de Leon, sentiu-se profundamente confusa. Eu mesma lhe entregarei, disse consigo mesma. Ele virá. No dia seguinte, com a janela aberta e cantarolando na sacada, o próprio Leon engraxou seus sapatos, passando-lhe várias camadas. Pôs calças brancas, meias finas, uma casaca verde, derramou em seu lenço todos os perfumes que possuía e, depois de ter mandado frisar o cabelo, desfrisou-o para dar-lhe uma elegância mais natural. É ainda muito cedo, pensou, olhando o cuco do cabeleireiro que marcava 9 horas. Leu um velho jornal de modas, saiu, fumou um charuto, subiu 3 ruas, pensou que era tempo e dirigiu-se lentamente para o adro da Catedral de Notre-Dame. Era uma bela manhã de verão. As pratarias brilhavam nas lojas dos ourives e a luz que descia obliquamente sobre a catedral reverberava na quina das pedras cinzentas. Um grupo de pássaros redemoinhavam no céu azul, ao redor das torrezinhas em trifólios. A praça em que retiniam os gritos exalavam o perfume das flores que rodeavam as lajes, rosas, jasmins, cravos, narcisos e tuberosas, separados irregularmente por verduras úmidas, por névedas dos gatos e por morriões para os pássaros. A fonte no centro gorgolejava e, sob largos guarda-sóis, entre pirâmides de cantalupos, vendedoras sem chapéu enrolavam buquês de violetas
em pedaços de papel. O jovem comprou um. Era a primeira vez que comprava flores para uma mulher. E, ao aspirá-las, seu peito inchou de orgulho, como se aquela homenagem que destinava a outra pessoa estivesse recaindo sobre ele. Todavia, tinha medo de ser visto. Entrou resolutamente na igreja. O Bebel estava nesse momento no centro do portal esquerdo, embaixo da Mariane, dançante, com um penacho na cabeça, com a espada batendo-lhe na panturrilha, com um bastão na mão, mais majestoso do que um cardeal e reluzente como um santo cibório, avançou para Leão e, com um sorriso de benignidade bajuladora que assumem os eclesiásticos quando interrogam as crianças: "O senhor, sem dúvida, não é daqui. O senhor deseja ver as curiosidades da igreja?" "Não", disse o outro. A princípio, deu uma volta pelas naves laterais. Em seguida, foi olhar a praça. Emma não chegava. Ele voltou novamente até o coro. A nave mirava-se nas pias cheias de água benta, com o começo das ogivas e algum pedaço de vitral. Mas o reflexo das pinturas, quebrando-se na beira do mármore, continuava mais longe, nas lajes, como um tapete variegado. A forte luz externa alongava-se dentro da igreja em 3 raios enormes através dos 3 portais abertos. De vez em quando, no fundo, passava um sacristão fazendo diante do altar a oblíqua genuflexão dos devotos apressados. Os lustres de cristal pendiam imóveis. No coro queimavam uma lamparina de prata e, das capelas laterais, das partes sombrias da igreja, escapavam às vezes algo como exalações de suspiros, com o som de uma grade que caía, repercutindo seu eco sob as altas abóbadas. Leon, com passos reverentes, caminhava rente às paredes. Nunca a vida lhe parecera tão boa. Ela ia chegar dentro em pouco, encantadora, agitada, espiando atrás de si os olhares que a seguiam. E, com seu vestido de folhos, seu lorgnão de ouro, suas botinas delicadas, com todas as elegâncias que ele não saboreava, e na inefável sedução da virtude que sucumbe, a igreja, como um toucador gigantesco, dispunha-se ao redor dela. As abóbodas inclinavam-se para recolher na sombra a confissão de seu amor. Os vitrais resplandeciam para iluminar seu rosto, e os turíbulos iam arder para que ela aparecesse como um anjo na fumaça dos perfumes. Entretanto, ela não vinha. Ele sentou-se numa cadeira e seus olhos encontraram-se um vitral azul onde se viam barqueiros carregando cestos. Olhou-o por muito tempo, com atenção, contando as escamas dos peixes e os botões dos gibões, enquanto seu pensamento vagabundeava à procura de Emma. Obedel, à parte, indignava-se interiormente com aquele indivíduo que se permite admirar sozinho a catedral. Parecia-lhe conduzir de maneira monstruosa, roubá-lo de alguma maneira e quase cometer um sacrilégio. Porém, um ruge-ruge de seda sobre as lajes, a orla de um chapéu, uma camalha preta, era ela. Leon levantou-se, correu ao seu encontro. Emma estava pálida,
caminhava rapidamente. Leia, disse-lhe, estendendo-lhe um papel. Oh, não! E bruscamente retirou a mão para entrar na capela da Virgem, onde, ajoelhando-se contra uma cadeira, pôs-se a rezar. O jovem irritou-se com aquela fantasia beata. Em seguida sentiu, contudo, um certo encanto ao vê-la durante o encontro, assim perdida em orações como uma marquesa andaluza. Em seguida, não tardou a aborrecer-se, pois ela não acabava nunca. Emma rezava, ou melhor, esforçava-se por rezar, esperando que lhe descesse do céu alguma resolução súbita. E, para atrair o socorro divino, enchia os olhos com os esplendores do tabernáculo. Aspirava o perfume dos goivos brancos que desabrochavam nos grandes vasos e prestava atenção ao silêncio da igreja, que apenas aumentava o tumulto de seu coração. Ela levantara-se e ambos iam sair quando o Bebel aproximou-se rapidamente, dizendo: "A senhora, sem dúvida, não é daqui. Deseja ver as curiosidades da igreja?" "Oh, não!" exclamou o escrevente. "Por que não?" replicou ela. Pois sua virtude vacilante agarrava-se à Virgem, às esculturas, aos túmulos. Então, a fim de proceder pela ordem, o Bebel conduziu-os até a entrada, junto da praça, onde, mostrando-lhes com o bastão um grande círculo de pedras negras, sem inscrições nem cinzeladuras, começou. "Eis", disse majestosamente, "a circunferência do belo sino de Amboise. Pesava 40.000 libras. Não havia outro igual em toda a Europa. O operário que a fundiu morreu de alegria. Vamos embora", disse Leon. O velhote recomeçou a caminhar. Em seguida, tendo voltado à capela da Virgem, estendeu os braços num gesto sintético de demonstração e, mais orgulhoso do que um proprietário rural ao mostrar suas espaldeiras. Esta simples laje recobre Pedro de Brezé, senhor de Varennes e Brissac, grande marechal do Poitou e governador da Normandia, morto na batalha de Montlhéry, em 16 de julho de 1465. Leon, mordendo os lábios, batia os pés no chão. E, à direita, este fidalgo totalmente couraçado de ferro, num cavalo empinado, é seu neto, Luís de Brezé, senhor de Breval e de Montchalvet, conde de Maulevrier, barão de Maulny, camareiro do rei, cavaleiro da ordem e também governador da Normandia, falecido em 23 de julho de 1531, um domingo, como indica a inscrição. E, abaixo, este homem, prestes a descer ao túmulo, representa exatamente a mesma pessoa. Não é possível, não é verdade, ver uma mais perfeita representação do nada. A senhora Bovary pegou seu lorgnão. Leon, imóvel, olhava sem nem mesmo tentar dizer mais uma única palavra, fazer um único gesto, de tal forma que sentia desencorajado diante daquela dupla determinação de tagarelice e de indiferença. O eterno guia continuava. Ao lado dele, esta mulher que chora de joelhos é sua esposa Diana de Poitiers, condessa de Brezé, duquesa de Valentinois,
nascida em 1499 e falecida em 1566. E, à esquerda, aquela com uma criança nos braços é a Virgem Maria. Agora, voltem-se para este lado. Eis os túmulos dos Amboise. Ambos foram cardeais e arcebispos de Rouen. Este era um ministro do rei Luís XII. Foi muito generoso com a catedral. Em seu testamento foram encontrados 30.000 escudos de ouro para os pobres. E, sem parar, continuando a falar, empurrou-os para dentro de uma capela atulhada de balaustradas. Afastou algumas e descobriu uma espécie de bloco que poderia perfeitamente ter sido uma estátua mal feita. Ela decorava outrora, disse com um longo gemido, o túmulo de Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra e duque da Normandia. Foram os calvinistas, senhor, que a reduziram a este estado. Por maldade, haviam-na enterrado no chão, sob a cadeira episcopal de Monsenhor. Veja, é por esta porta que o bispo se dirige aos seus aposentos. Vejamos agora os vitrais da gárgula. Mas Leon tirou rapidamente do bolso uma moeda de prata e pegou o braço de Emma. O bebel permaneceu estupefato, sem compreender aquela generosidade intempestiva, quando havia ainda tanta coisa a mostrar ao estranho. Assim chamou-o: ó Senhor, a flecha, a flecha. Obrigado, disse Leon. O Senhor faz mal. Ela tem 440 pés, 9 a menos do que a grande pirâmide do Egito, e toda em ferro fundido. Leon fugia, pois parecia-lhe que seu amor, que havia quase 2 horas, se imobilizara na igreja, como as pedras, e agora evaporar-se como fumaça por aquela espécie de tubo truncado, de gaiola oblonga, de chaminé rendilhada, que ousa erguer-se tão grotescamente sobre a catedral como uma tentativa extravagante de algum caldeireiro imaginativo. Aonde vamos? Dizia ela. Sem responder, ele continuava a caminhar com passo rápido e a senhora Bovary já banhava os dedos na água benta quando ouviram atrás de si uma respiração ofegante, regularmente entrecortada pelas batidas de uma bengala. Leon voltou-se. Senhor, o quê? E reconheceu o bebel trazendo embaixo do braço, equilibrados contra o ventre, uns 20 grossos livros brochados. Eram as obras que tratavam da catedral. Imbecil, resmungou Leon, lançando-se para fora da igreja. O menino fazia travessuras no adro. Vai procurar-me um fiacre. A criança partiu como uma bala pela rua dos Quatreventes. Permaneceram então a sós por alguns minutos diante do outro e, um pouco embaraçados. Ah, Leon, realmente não sei se devo. Ela fazia trejeitos. Depois, com seriedade. É muito inconveniente, sabe? Em que sentido? Replicou o escrevente. Isso se faz em Paris. E aquela palavra, como um irresistível argumento, determinou-a. Entretanto, o fiacre não chegava. Leon temia que ela voltasse a entrar na igreja. Enfim, o fiacre apareceu. Saiam pelo menos pelo portal norte, gritou-lhes o bebel, que ficara na soleira para ver a ressurreição, o juízo final, o paraíso, o rei Davi e os condenados.
nas chamas infernais. Aonde o senhor deseja ir? Perguntou o cocheiro. Onde você quiser, disse Leon, empurrando Emma para dentro da carruagem. E a pesada máquina pôs-se a caminho. Desceu a Rua Grande Ponte, atravessou a Praça de Artes, o Cais de Napoleão, o Ponte Neuf e deteve-se, de repente, diante da estátua de Pierre Corneille. Continue, disse uma voz que saía do interior. O carro partiu novamente e, deixando-se levar pelo declive, a partir da encruzilhada Lafayette, entrou a galope pela estação da estrada de ferro. Não, em frente, gritou a mesma voz. O fiacre saiu do portão gradeado e, tendo em breve chegado à Alameda, foi trotando suavemente no meio dos grandes olmos. O cocheiro enxugou a testa, pôs o chapéu de couro entre as pernas e dirigiu a carruagem para fora das alamedas laterais, à beira d'água, perto da relva. Ela foi andando ao longo do rio, no caminho de sirga, recoberto de calhaus ásperos, e, por muito tempo, pelos lados de Oicel, mais além das ilhas. Porém, repentinamente lançou-se com um salto através de Quatremares, Sotteville e Grande Chaussée, a rua de Elbeuf, e parou pela terceira vez diante do Jardim des Plantes. Vá em frente, exclamou a voz com ainda maior fúria, e retomando logo sua corrida, ele passou por Saint-Sever, pelo cais dos Curandiers, pelo cais dos Meules, mais uma vez pela ponte, pela praça dos Champs-de-Mars e através dos jardins do hospital, onde alguns velhos de casaco preto passeavam ao longo de um terraço coberto por eras verdes. Subiu novamente o Boulevard Beauvreil, percorreu o Boulevard Cauchois, em seguida todo o Monte Riboudet, até a encosta de Deville. Voltou e então, sem direção, sem destino, ela vagabundeou ao acaso. Foi vista em Saint-Paul, em Lescure, no Monte Gargan, na Rouge-Marée e na Praça Gaillard-Bois, na Rua Maladriere, na Rua de Nandriere, diante de Saint-Romain, Saint-Vivien, Saint-Maclou, Saint-Nicaise, diante da alfândega, na base de Vieille-Tour, na Trois-Pips e no cemitério monumental. De tempos em tempos, o cocheiro, em seu assento, lançava olhares desesperados às tabernas. Não compreendia que furor de locomoção levava tais indivíduos a não querer deter-se. Procurava fazê-lo algumas vezes e logo ouvia atrás de si exclamações de cólera. Então, fustigava ainda mais seus dois matungos cobertos de suor, mas sem preocupar-se com os solavancos, esbarrando ora aqui, ora acolá, sem se importar, arrasado e quase chorando de sede, de cansaço e de tristeza. E no porto, em meio aos carroções e aos barris, e nas ruas, aos marcos das encruzilhadas, os burgueses esbugalhavam os olhos assombrados diante daquela coisa tão extraordinária na província, uma carruagem com os estores fechados e que aparecia assim continuamente mais fechada do que um túmulo e sacudia como um navio. Uma vez pela metade do dia, em pleno campo, no momento
em que o sol dardejava seus raios com maior força contra as velhas lanternas prateadas, uma mão nua passou sob as pequenas cortinas de fazenda amarela e lançou pedaços de papel que se dispersaram ao vento e caíram mais longe como borboletas brancas num campo de trevos vermelhos floridos. Mais tarde, pelas 6 horas, a carruagem deteve-se numa ruazinha do bairro Bealvoicine, e uma mulher desceu, caminhando com o véu abaixado e sem virar a cabeça.